Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em tua vida. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. O grande mestre de Nazaré, ele nos deixou ensinamentos fantásticos, maravilhosos, e como esses ensinamentos impactaram o mundo, ele tinha certeza de que muitas pessoas iriam se utilizar disso para tirar proveito. Então ele mesmo nos alerta, dizendo que surgirão falsos cristos e falsos profetas. E quando alguém dissesse, olha, o Cristo está ali, presta bem atenção em tudo, para que não seja enganado pelas pessoas. O mundo é muito materialista, as pessoas são muito materialistas. Todo mundo está em busca de algo próprio, tirar proveito para si mesmo. E isso está muito comum no ser humano. Todos nós também somos assim, não adianta a gente falar, talvez em menos grau, menos proporção, mas que todos nós temos essa tendência de buscar as coisas, primeiro as coisas da terra e só depois as coisas do céu. Lembre-se, a maior perfeição que apareceu no planeta Terra foi o grande mestre de Nazaré. Nós estamos estagiando ainda nesse amor condicional, que o nosso amor é condicional, e o amor do Cristo era um amor incondicional. Então nós estamos ainda estagiando para chegar um dia muito próximo desse modelo, que é o grande mestre de Nazaré, Jesus. Então está na hora da gente começar a assumir-o como modelo, mas não querer imitá-lo, não querendo ser como ele, né? E às vezes você pode estar perguntando, poxa vida, mas Tadeu, como é que eu vou identificar um Cristo verdadeiro? E se ele aparecer novamente aqui, será que a gente não vai crucificá-lo? Não corremos o risco de crucificá-lo? Esse risco sempre haverá, não tenha dúvidas. Mas cabe a nós começarmos a fazer uma análise criteriosa para saber se aquele que está se dizendo ser o Cristo, se ele realmente o é. Como? Algumas dicas nós vamos passar aqui. O próprio Cristo já nos deixou algumas dicas. Ele dizia o seguinte, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós começarmos a seguir esse preceito do grande mestre Jesus, começarmos a buscar o conhecimento e buscar analisar as atitudes das pessoas que se passam por profetas ou por Cristo, nós vamos compreender direitinho o que está acontecendo. Por quê? Porque como ele disse, uma árvore má não produz bons frutos e nem uma árvore boa produz maus frutos. Quais são os frutos que essa pessoa está trazendo para nós? Aquilo que ele fala, a maneira como ele age, está de acordo com os preceitos cristãos? Está de acordo com os ensinamentos do grande mestre de Nazaré? Se estiverem, ótimo, vamos começar então a observar mais coisas, porque normalmente é muito fácil falar como Cristo. O mais complexo, o mais trabalhoso é agir como Cristo. E esse é o grande dilema. Falar, todo mundo fala. Eu também falo, todo mundo fala. E tem gente que tem o dom da fala, e fala bonito, tem facilidade de se expressar, facilidade de convencer as pessoas. Tudo bem, mas não basta falar. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Será que ele está pregando e está ao mesmo tempo agindo de acordo com a sua pregação? Eu falo, não me sigo não, eu não sou exemplo para ninguém, né? As pessoas falam, nossa Tadeu, você deve ser um exemplo. Não, eu não sou exemplo não, eu sou falho, eu estou cheio de falhas e preciso melhorar e muito ainda, mas eu estou fazendo um trabalho muito grande para ser melhor a cada dia. E não é fácil, não. Isso não quer dizer que eu seja um Cristo, que eu seja um profeta. Isso quer dizer que eu sou um ser humano que tem consciência de que eu preciso mudar e que eu ainda estou em evolução. Que bom que eu estou em evolução. Seria muito chato se eu já tivesse chegado lá, né?
tivesse perfeito, não precisaria mudar mais. Então a vida para mim ainda tem muitas coisas interessantes, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas novas que vão surgir por aí. E aí que é legal. Então eu não sou modelo de ninguém, o modelo é o grande mestre de Nazaré. Ele é o modelo. Já o Tadeu é um ser humano que está aprendendo e evoluindo aos poucos, aos trancos e barrancos. Chegaremos lá um dia, quem sabe? Talvez não nessa encarnação, mas numa próxima a gente chega lá. Estamos distantes, mas o nosso propósito é caminhar nesse sentido. Essa passagem que eu acabei de citar aí foi escrita por Lucas, mas Mateus também escreve algo muito parecido, porque eles escreviam muito próximos uns dos outros, exceto João, que era totalmente diferente. Mateus dizia o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Olha só que coisa de doido. Por fora, ovelha, mas por dentro, lobo, que estavam doidos para devorar as ovelhas. E às vezes aparece muita gente assim nas nossas vidas. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Ele está dizendo praticamente a mesma coisa. Então, eles ouviram a mesma coisa de Jesus, porém fizeram alguns ajustes aí de acordo com o seu entendimento. Mas são muito próximos um do outro, né? Está muito parecido o que eles disseram. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus disse isso. Então é muito parecido com o outro, claro. E é preciso prestar atenção, porque muitas vezes, né, esses falsos cristos e falsos profetas, eles vêm vestidos de cordeiros, pessoas mansas, pacíficas, calmas, com um dom de oratória muito interessante e que acaba nos convencendo. Só que toma muito cuidado. Não é a fala, não é o que ele fala, mas a maneira como ele age que é importante. Quais são os trabalhos que eles estão produzindo? E a gente conhece aí muitos pastores, né? Pessoas ligadas à religião, que estão muito voltadas para o dinheiro, muito voltadas para a riqueza material. Então, até ajudam, viu? Fazem alguns trabalhos voluntários, mas eles são extremamente riquíssimos. E quando prega isso mesmo, ele prega a prosperidade, que nós temos que ser prósperos, que nós temos que doar muita coisa. Enfim, eles estão fazendo um trabalho de angariar o quê? Riquezas materiais aqui no planeta Terra. Estão muito ligados à fortuna, ao dinheiro, então muito cuidado. Jesus não se preocupava com isso, Jesus não tinha nada, não tinha um burro para puxar para o rabo, não tinha nada. Ele andava a pé, ele andava de favores. Você pega um Chico Xavier, poxa vida, andava de favores, não tinha carro, não tinha nada. Divaldo Franco, mesma coisa. Então, nós vamos ver que algumas características das pessoas que se doam realmente, elas não se preocupam com essas coisas, embora precisem. Você pega um Divaldo lá, por exemplo, na Casa do Caminho, precisava de grana para manter tudo aquilo lá. Mas ele em si era uma pessoa simples, humilde. Chico Xavier era uma pessoa simples, humilde. Francisco de Assis, na Itália, não tinha nada, mas era uma pessoa simples, humilde. Então aí você percebe que essas pessoas não são falsos profetas, não são falsos cristos. São pessoas que acreditaram na mensagem cristã e resolveram colocá-las em prática no seu dia a dia, na sua vida. E aí a gente percebe que são boas árvores produzindo bons frutos. E aí a gente percebe que realmente são pessoas inspiradas por Deus e que estão aqui no planeta Terra para nos ensinar, para nos orientar, para que a gente possa segui-los como modelos, como exemplos. Então, tem mais coisa por aí. Mateus, ele vai um pouquinho mais longe ainda. Ele dá uma orientação para nós, um aviso, um alerta que é importantíssimo. Ele diz o seguinte: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Essa foi a mensagem que o Cristo deixou e Mateus anotou com muita propriedade, para deixar para a gente bem claro que a gente tem que tomar muito cuidado e estarmos sempre atentos para não cairmos em enganações, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim se salvará. Então, não adianta a gente querer correr atrás. A gente já percebeu tantas coisas aí, né? Vimos tantas pessoas
que se aparentavam ser pessoas maravilhosas, enviados de Deus e que depois se desviaram do caminho e fizeram coisas horríveis por aí. Nós temos aqui no Brasil casos, né, como João de Deus e tantos outros que já passaram por aí também, que começaram a ir por outro lado, buscar dinheiro, buscar fortuna e acabaram se perdendo ao longo do caminho. Talvez tenham começado com uma boa intenção, mas acabou sendo convertido, sendo seduzido pela riqueza material, pelo mundo, esse mundo nosso material que está por aqui, que está sempre nos atraindo por alguma coisa. Então, se alguém vos disser, dizia Jesus, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Está lá em Mateus, isso lá em 2000 anos atrás. Vocês imaginem agora, nos dias atuais, onde nós temos o quê? Nós temos a inteligência artificial, nós temos a tecnologia, nós temos tanta coisa que podem causar tantas ilusões em nós, e pessoas que fazem espetáculos maravilhosos de mágica, de magia, que na realidade são apenas truques visuais e que podem nos enganar e nos levar a um erro, a cometer um erro, né? E a gente percebe que também existem muitos casos daí de pessoas que falsificam a cura, dizem que estão curando, contratam atores, os atores fazem papéis extremamente emocionantes e que acabam sendo curados. Será que foi uma cura verdadeira? Será que não foram contratados? Será que não foram? Muito cuidado com tudo isso. Nós temos que ter certeza de tudo isso. Nós temos que desconfiar de tudo, porque esse foi o recado que o grande mestre nos deixou. Desconfiem, porque surgirão pessoas que vão falar em meu nome, vão agir, vão fazer grandes prodígios. Mas veja se isso é coisa de Deus mesmo ou se não é coisa dos homens para tirar proveito próprio. Pense nisso. Então, se você não quer ser enganado, comece a levantar alguns questionamentos, né? Por exemplo, qual é a missão dos profetas? No passado, os profetas eram tidos como pessoas que adivinhavam coisas, que previam o futuro e tudo mais. Mas, na realidade, profetas são aqueles que transmitiam alguma coisa divina, né? Alguma inspiração divina. Então, tivemos grandes profetas que trouxeram grandes ideias para nós, para ajudar com que a gente evoluísse. Tudo bem, existem sim esses profetas e procure, cada vez que você ouvir alguém falando que é um profeta, alguma coisa, buscar se há alguma coisa relacionada com o que o Cristo falava. Porque aí sim a gente começa então a fazer comparações e começa a perceber se aquela árvore é boa ou não. Verifique as atitudes dela, veja como que ela age fora do púlpito, como que ela age no dia a dia, como que ela age na família dela, como que ela age na sociedade, enfim. Procure observar tudo isso, porque prodígios vão acontecer. Os falsos profetas, eles têm capacidade de produzir grandes prodígios. Cuidado, com a tecnologia de hoje, está sendo muito mais fácil enganar as pessoas. Então, fique atento a isso, né? Tem uma outra instrução também, né, que você vai ver nesse capítulo, que é: não creiais em todos os espíritos. Por quê? Porque existe na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, também falsos profetas, né? Aqueles espíritos que estão lá e são zombeteiros, que eles gostam de fazer farra, de enganar as pessoas, porque o mundo lá não é diferente do mundo cá, né? Aliás, são as mesmas pessoas que daqui vão para lá e de lá vêm para cá. Então, lá também tem, do lado de lá, pessoas mal intencionadas ou espíritos mal intencionados, assim como temos aqui. Aqui é uma amostra, né, do que tem lá também. Então, toma muito cuidado, não é pegando tudo que falam, porque veio de um espírito, então é coisa boa. Não, primeiro vamos ver se esse espírito realmente é um espírito instruído, é um espírito que está trazendo alguma mensagem, que tem alguma ligação com o grande mestre, que tem alguma... que pelo menos, né, a gente consiga entender que trata-se de uma árvore boa, porque também do lado de lá tem muita coisa errada. E muito cuidado também, né, com alguns médiums, porque às vezes tem médium que não sabe nada do que está acontecendo. Ele simplesmente se doa e o espírito praticamente passa tudo para ele, ele é praticamente inconsciente. Mas tem médiuns que eles conseguem saber tudo o que está acontecendo e podem interpretar aquilo e trazer para a gente de uma maneira errônea também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, não é porque foi um médium que falou, porque foi um espírito que falou, que trata-se de uma verdade, que trata-se de uma mensagem divina.
Não, muito calmo, muito cuidado com isso. A gente precisa entender que, normalmente, eu vejo muitas pessoas que vão a casas espíritas buscando uma comunicação com alguém que já foi. Eu sei que não deve ser fácil, não, né? Você se desligar de um ente querido aqui no planeta Terra. E a pessoa, às vezes, é uma mãe que quer ter um recado do filho. Mas nós temos que lembrar o seguinte, a ligação é de lá para cá, nunca é daqui para lá. A gente pode tentar ligar, mas não chega lá. Quando eles têm autorização, quando eles têm capacidade para se comunicar conosco, eles se comunicam. Mas não é nós que vamos buscar. A gente coloca-se à disposição, estamos aqui. Mas quem vai decidir se comunica ou não, não somos nós. É o lado de lá, sempre de lá para cá, nunca daqui para lá. Então não adianta nada eu ficar chamando. Eu posso pedir. Pedir está na lei. Mas se eu vou receber ou não é outro papo, tá claro? Então toma muito cuidado. E quais são os caracteres de um verdadeiro profeta? A gente vai analisar. Poxa vida, tem que ser o quê? Uma pessoa honesta, uma pessoa que seja calma, uma pessoa que seja coerente com o que ela fala, a maneira como ela age tem que ser coerente com a maneira como ela fala, ou seja, são pessoas que a gente percebe que tem alguma coisa, que não está ligada à materialidade, são pessoas humildes, né? São pessoas que eles não se sentem importantes por nada, muito pelo contrário, como por exemplo Chico Xavier dizia o quê? Que ele era uma pulguinha do cachorro dele, coitado. Ele era um Zé Ninguém. Poxa vida, um Chico Xavier dizer isso? Poxa, é um ser humano fantástico, mas extrema humildade. Então, normalmente, essas pessoas, os falsos profetas, são orgulhosos, são prepotentes, são arrogantes, são os donos da verdade. Percebe? É bem diferente. A gente consegue perceber, consegue discernir um falso profeta de um profeta verdadeiro, né? Um falso Cristo de um Cristo verdadeiro. Então, essa é a dica de hoje, né? São para que a gente pense, para que a gente não fique presos, né? Com a nossa mente, sendo iludidos por pessoas que se usam, né? Da sua capacidade de se expressar para tirar proveito daquelas pessoas que não estão tão bem preparadas para entender e compreender esse mundo, a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, que o grande Mestre Jesus nos oriente sempre, nos intua para que a gente possa realmente discernir os falsos profetas e os falsos cristos daqueles que surgem realmente para nos ajudar, nos apoiar, nos intuir e nos ajudar a mudar esse mundo para melhor. Agradeço a atenção e espero você num próximo vídeo. Leve essas reflexões, assista o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem muito mais coisas lá. E aí você compara com o que eu falei e vê se está tudo em ordem. Forte abraço, paz, amor e bem para você. Até o próximo vídeo.